nossa aqui, aproveitando aqui um pouquinho do tempo que eu tenho enquanto os meninos estão na natação para a gente conversar, que o assunto de hoje é bem importante, tá? Vou trazer um pouquinho das minhas experiências, de como eu já errei e acertei, e quero saber também como que vocês lidam com essas questões todas, tá? Quando a gente começa aí a pensar em que tipo de clientes nós queremos atender. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Primeiro eu quero me apresentar, eu sou Giovana Gregorato, eu sou arquiteta. Há mais de 15 anos eu trabalho com arquitetura de interiores e hoje eu também auxilio arquitetos que estão aí no mercado de trabalho, tentando entender como é que é essa profissão, como viver da arquitetura, como viver bem da arquitetura. Então hoje eu oriento arquitetos, falando para eles que existem novas possibilidades aí, além daquele formato tradicional que os arquitetos já aprenderam a trabalhar, que é extremamente exaustivo, né? E que existe uma concorrência gigante aí no mercado. Então eu estou aqui para poder tentar deixar essa jornada um pouquinho mais leve, de maneira que você, arquiteto, possa aproveitar os conhecimentos que você já tem e oferecer um tipo de serviço que tem muita demanda no mercado, que não exige assim aquele casamento gigante, né, com o cliente. Mas então hoje a gente vai falar sobre como que você define que tipo de cliente você quer trabalhar, né, com quem você quer trabalhar, que tipo de cliente você quer atender. Então, se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você é designer de interiores, com certeza você passa por essas questões também. Eu sei que isso é muito comum em outras áreas, né? A live é voltada para arquitetos que trabalham com interiores, mas eu sei que muitas outras áreas correlatas também passam por essas questões. Então, se você quiser ficar aí, dizer assim, oi pessoal, tô vendo que algumas pessoas já entraram, digam aí qual é a profissão de vocês, até para a gente poder ter essa troca legal aqui. Eu quero saber como que vocês lidam com isso hoje, tá bom? Então, para a gente começar aqui, qual que é uma grande questão que eu acho que ficou muito confusa na cabeça das pessoas aí, nos últimos tempos especialmente? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu tô ouvindo o meu brinco batendo aqui no fone, não sei se vocês estão escutando aí direitinho. Ficou muito confusa essa questão do mercado de luxo, tá? De uns anos para cá, todo mundo quer atender alto padrão, todo mundo quer atender mercado de luxo. E a gente não para pensar de verdade o que isso significa. A gente não tem a consciência real do que é atender esse tipo de público, tá? Então, por que eu estou trazendo à luz isso? Quem está entrando no mercado agora, certamente não começa chutando a porta e atendendo clientes de altíssimo padrão, né? Isso normalmente é um processo, uma construção. Claro que temos pessoas aí que já têm berço de ouro, que já são muito influentes, né? Que vêm de famílias já de renome, então essas pessoas são as exceções, mas nós estamos aqui falando sobre você, brasileiro, que trabalha, que batalha, entendeu? Que acorda cedo todo dia para poder ali buscar o seu, não é verdade? Então, nós fazemos parte da grande maioria que precisa batalhar para entender qual é a fatia de mercado que a gente vai atender. Então aqui eu quero trazer uma questão que aconteceu comigo muito tempo atrás. Eu trabalhei logo que me formei, eu trabalhei num escritório de alto padrão. Eu era arquiteta recém-formada, mas eu me considerava praticamente uma estagiária, tá? Mas por que eu estou falando isso? Naquele momento eu não tinha contato com nenhum cliente. Eu trabalhando no escritório, só quem era o rosto do escritório, né, a pessoa que aparecia para os clientes, era o meu chefe, que carregava o nome do escritório, tá certo? Nós ficávamos num subsolo e a gente não tinha nenhum contato com o cliente. O cliente nem passava perto da gente, nem sabia quem a gente era, o que a gente fazia. Eu quero chamar a atenção para um detalhe que é o seguinte: o escritório que eu trabalhei, esse em questão, já era um escritório que atendia alto padrão naquela época, né? Então, o perfil dos clientes era muito alto. E assim, hoje a gente vê que é um pouco diferente, tem empresas que gostam empresas grandes, né, que colocam ali o cliente passando por aquele tanto de gente trabalhando em computador até chegar na sala de reunião, para que o cliente entenda o tamanho da estrutura, por exemplo, né, veja que tem um monte de funcionário, um monte de computador, aquela coisa toda, mas não é assim em todas as marcas que trabalham com luxo, por exemplo, ou com alto padrão. Tá? Porque a gente começa a falar sobre exclusividade, sobre o cliente se sentir único. Quando ele passa, por exemplo, por um local onde ele está vendo ali aquele mundo de gente trabalhando, ele vai que ele não é único, que aquela empresa ali tem um monte de outros clientes, né? Então, na hora que a gente começa a falar em alto padrão, em luxo e tal, a gente está falando sobre
não só a personalização ao máximo, porque quando a gente fala em arquitetura, o projeto ele já é personalizado ao máximo, mesmo que seja baixo padrão. Vamos botar assim, de brincadeira, né? Claro que é uma brincadeira. Quando a gente vai, por exemplo, para, sei lá, moradias, habitação popular, não tem personalização, é um carimbo de copia e cola, né? Então vocês tirem isso aí, entendam que isso é só uma piadinha, tá? Mas que eu quero dizer que projetos, mesmo que não sejam de alto padrão, em arquitetura já são projetos personalizados, já são únicos para aquele cliente, tá certo? Mesmo que ele seja de classe média baixa, vamos colocar assim, tá? Então, qual que é a grande questão? Assim, na hora que você começa a se posicionar como profissional, você tem que entender como é que é a sua comunicação, que tipo de projeto que você faz e para quem que você vai vender aquele tipo de projeto. No momento em que você entende qual é o seu trabalho e qual é a sua função, e qual é o tipo de serviço que você vai oferecer para aquele cliente, você pode começar a trabalhar em cima desse direcionamento. Eu gostaria de atender clientes de alto padrão. Então, vou falar para vocês uma coisa que é importante a gente ter essa percepção, tá? Nem todo mundo vai vender para alto padrão. Por óbvio que isso pareça, precisa ser dito, tá? Porque hoje todo mundo, aqui você abre aqui o Instagram e tem lá falando sobre mercado de luxo, sobre alto padrão. Gente, existe um mercado gigantesco que não é alto padrão, tá? Desculpa. E muito mais do que isso. O alto padrão mesmo, ele é um mercado muito fechado, né? Muito fechado. Por quê? Porque pessoas gostam de fazer negócios com os seus, né? Então, alto padrão, ele tem muito network, e ele gosta de trabalhar dentro ali daquelas pessoas que já fazem parte do universo, né? Então, por exemplo, vamos botar aqui os nomes nas coisas para vocês entenderem. A filha de um grande empresário faz arquitetura, formou-se. Um colega dele, né, um conhecido, lá um outro grande empresário, vai fazer um projeto, precisa de um arquiteto, ele fala, cara, minha filha acabou de formar, contrata ela aí. E é assim que é, né? Então, essas pessoas é um nicho muito mais fechado. Para você acessar esse tipo de cliente é muito mais difícil. E se você não tem isso em mente, a dor é maior. Tá? Porque no momento em que você entende que é uma panela, no momento que você entende que você não faz parte dessa panela, né, e que para você entrar dentro dessa panela é um trabalho árduo, aí beleza. Então você já tem que ter um direcionamento, um posicionamento estratégico para poder começar a ver de que maneira que você consegue acessar isso daí. Mas no momento em que você entende que existe um universo gigantesco, né, de outros níveis de trabalho, né, de clientes, aí fica mais confortável, porque abre as portas e você tem mais possibilidades. Ok. Dito tudo isso, aqui a gente tem duas questões, porque alto padrão e luxo, ao mesmo tempo que estão conectados, não são exatamente a mesma coisa. E hoje todo mundo chama tudo de alto padrão, né? Não tem uma única semana que eu não receba mensagem de alguma marcenaria, por exemplo. Vou falar das marcenarias que é real e está dentro aqui do meu universo de arquitetura. Toda semana eu recebo contato de marcenaria querendo oferecer o seu serviço. Giovana, vem aqui, vem conhecer a nossa indústria. Gente, vocês estão ouvindo esses meus brincos batendo aqui? Fala aí se está ouvindo ou não, porque eu fico ouvindo bater o tempo todo. Giovana, vem conhecer a nossa marcenaria, uma marcenaria de alto padrão. E aí eu fico me perguntando, eu falei, o que faz com que essa empresa se autodenomine alto padrão? Né? Quais são os critérios que fazem com que você defina que você é um produto ou um serviço de alto padrão? Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, tá? Mas então, quando a gente começa a trabalhar, a gente precisa entender qual é o tipo de público que a gente quer atingir, tá? Então, eu vejo, assim, dentro desse universo da arquitetura, toda vez que temos eventos, né, de arquitetura, que são eventos que as lojas promovem, as indústrias, e aí os arquitetos estão lá e tal. A gente vê um cenário, e eu quero que vocês me digam se isso faz parte aí de vocês, também tem gente de outras cidades, eu quero saber se acontece. Aqui no Brasil acontece muito. E aí vão os profissionais, aí todo mundo com suas bolsas de luxo, e todo mundo muito bem arrumado e produzido, porque ali, na verdade, é uma grande vitrine, não só para os clientes, porque naquele momento o evento de profissionais é mais para os parceiros, né, para os lojistas e tal. E aí você está fazendo a sua projeção pessoal, da sua imagem profissional, mas dentro daquilo que é a percepção visual, tá certo? Então, no momento de um evento desse,
você não está mostrando o seu trabalho, a sua expertise, o seu diferencial, não. A pessoa que está lá nesse evento, ela só está vendo você fisicamente. Então, existe uma necessidade ali, especialmente dos, não sei se eu posso falar isso, mas especialmente eu estarei sendo preconceituosa se eu falar isso, então vocês, calma, tá? Deixa eu pensar nas palavras aqui, mas dos mais inseguros, talvez, ou dos iniciantes, né? De mostrar o seu sucesso profissional através de suas conquistas materiais. Então você vai ver assim, muitas marcas, muitas grifes, tudo estampado ali, cabeça aos pés, aquela coisa toda, um desfile mesmo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente vai, por exemplo, para um mercado de luxo, para um mercado de alto padrão, especialmente os clientes de luxo, eles não estão interessados nisso. O uso de muitas marcas e coisas, materiais de alto valor, não é o que enche os olhos deles, porque para eles isso é completamente banal, né? Isso não é algo que salta aos olhos, entende? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é o seguinte: como você se projeta como profissional, não só na sua imagem pessoal, né? Mas na sua linguagem, na forma como você apresenta o seu serviço para o seu cliente, como você conversa com o seu cliente, como é que é essa linguagem, né? E aí, voltando a essa história existem muitos clientes que não são alto padrão e todo mundo querendo atender alto padrão, e aí vai ficando um gap de mercado. O que é um gap de mercado? É uma lacuna. Vai ficando uma lacuna enorme de clientes que querem ser atendidos pelo profissional, de clientes que gostariam de ter o auxílio do arquiteto, mas que o arquiteto não está olhando para eles, porque o arquiteto não vê potencial, às vezes, de retorno financeiro, né, em outros tipos de clientes que não são de alto padrão. Só que isso, pessoal, é um equívoco, tá? Isso é um equívoco. Nós temos realmente demandas muito grandes para pessoas que contratariam um serviço um pouco mais barato, mas que fazem questão desse acompanhamento profissional, que valorizam, né, o profissional, e ninguém está olhando para isso. O arquiteto, ele não está olhando para isso, né? Então é muito importante a gente entender, por isso que eu sempre trago aqui essa questão, para a gente poder saber, né, como é que é isso. Eu queria saber de vocês aí, quem for arquiteto, quem trabalha aí no mercado, que tipo de cliente que você está mirando, porque ainda tem isso, né? Você começa no mercado e as oportunidades vão aparecendo, você vai pegando. Você não tem, no início da sua carreira, como fazer nenhum tipo de filtro. A oportunidade passa, você agarra e é aquilo, e você vai crescendo e aprendendo com aquilo. Mas chega um momento da sua carreira que você precisa começar a trabalhar no seu posicionamento, tá certo? E eu vou falar para vocês o que eu já fiz e que deu muito errado, e para que vocês não cometam o mesmo erro, tá? Tem uma questão que é a seguinte: todas as vezes que eu entendi que a minha entrega de trabalho, que a minha forma de trabalho poderia ser melhor remunerada, porque o que eu estava oferecendo como serviço tinha uma qualidade muito boa, eu falava, eu vou subir um pouquinho o meu preço. Eu vou colocar o meu valor de projeto dentro do meu valor percebido do meu serviço. Quando você faz isso, quando você aumenta o valor, você faz um filtro natural dos clientes, né? Então, clientes que antes te contratariam naquele valor que você subiu um pouquinho, eles não vão te contratar. E essa é uma das grandes dores do arquiteto, né? Porque a gente fala assim, se eu colocar o preço que o meu projeto vale, eu não vou fechar contrato. Então, a gente tem que olhar para essa situação com um cuidado muito, assim, com um olhar muito clínico, tá? Porque todas as situações têm dois lados. E o que eu quero trazer para vocês é o que eu percebi ao longo do tempo, que eu fiz e que hoje eu já não faço mais. Então veja bem, você tem um escritório físico, assim como eu, você tem contas para pagar, tá chegando no final do mês, você não bateu a sua meta, e aí apareceu um cliente. Você nitidamente percebeu que aquele cliente não é o cliente que você gostaria de atender, tá? Então, é um público diferente do seu, uma linguagem diferente da sua, não é, às vezes, o seu perfil de trabalho, falando ali de estilo, né, de projeto e tudo mais, mas você tem o quê? Necessidade. Então, a necessidade financeira faz com que você aceite, entre aspas, né,
receba ali, aceite, fazer um projeto para um cliente que não faz parte do seu público-alvo, que não é aquele cliente com o qual você se conecta no seu posicionamento, na sua fala e tudo mais. Você fala, cara, não é exatamente o meu tipo de cliente, mas eu vou fazer porque eu estou precisando desse dinheiro. Todas as vezes, sem exceção, que eu abaixei o meu valor, por exemplo, para poder fechar um contrato de um cliente que não tinha um perfil do tipo de cliente que eu trabalho para atender, né? Que eu miro, que a gente sempre quer um cliente, né? A gente vai subindo, né? Quanto mais tempo de carreira você tem, mais expertise você tem, você quer atingir ali clientes também em outro padrão. Então você vai crescendo na carreira e os seus clientes vão crescendo também, né? Calma que daqui a pouco eu volto nisso aí. Mas então eu baixei ali o meu valor, parcelei mais vezes e tudo mais e deixei, né, a coisa de forma que aquele cliente que entrou em contato comigo naquele momento tivesse acesso ao meu projeto, mesmo não sendo o meu cliente ideal padrão. E o que aconteceu? Esse cliente, ele não entende exatamente a sua forma de trabalho, ele tem valores diferentes. Esse cliente, ele vai te sugar de um jeito diferente, esse cliente vai exigir coisas de você que não estão dentro do escopo do contrato, porque às vezes esse cliente não é aquele cliente que já fez projeto várias vezes, que já está num outro momento de vida, né? Então, aqui eu não estou falando sobre julgar o perfil do cliente, tá? Eu quero que vocês entendam que quando a gente olha para um cliente e entende que tipo de cliente que a gente vai atender, a gente fala assim dentro do marketing que são personas, né? Então, qual é o perfil comportamental desse cliente? Então, quando você mira no cliente, você não mira em quanto que tem na conta bancária dele, quanto que ele ganha de salário. Você pensa na sua saúde até emocional, mental e fala assim, que tipo de clientes eu gostaria de atender. Os meus, por exemplo, eu falo, eu gostaria de atender clientes que valorizassem o meu trabalho. Então, se no primeiro momento eu vejo que ele não valoriza o meu trabalho, não importa quanto ele me pague, porque ele vai tirar, vai mexer com o meu emocional, vai tirar a minha energia, então assim, não deveria valer, tá? Um investimento ali independente do valor. Mas enfim, quando eu desci daquele degrau, porque o degrau, então, como eu falei para vocês, o degrau você vai subindo aos pouquinhos, você vai melhorando na carreira e você vai subindo. E cada degrau que você sobe, você olha para o cliente que está em cima, e você fala, eu quero atender o cliente do degrau de cima. Daqui a pouco você subiu mais um degrau, você fala, eu quero atender o cliente do degrau de cima. E assim você vai galgando e subindo a escadinha, tá certo? E aí quando você está naquele degrau, que você está ali desesperado, e aí vem um cliente do degrau de baixo, você fala, eu vou fechar esse contrato, sabe o que acontece? Dor de cabeça, problema. Ai, Giovana, mas eu precisava muito. Gente, eu já passei por isso mais de uma vez, não foi uma vez não. E aí eu vou falar para vocês, fechei o contrato. Então, além de toda dor de cabeça, porque é um cliente, como eu falei, não está conectado, não entende, não tem os meus valores e tudo mais, em seguida, logo em seguida, veio uma grande oportunidade do meu cliente do degrau de cima, ou do degrau certo que eu tô, e eu não consegui atendê-lo da forma como eu deveria, porque eu estava ocupada demais atendendo e gastando energia com o cliente do degrau de baixo. Vocês conseguem entender o pensamento que está por trás disso? Então, quando você coloca a sua energia num cliente que não deveria ser o seu, você está fechando portas. Isso não é algo que você percebe de forma direta, tá? É uma forma bem subjetiva, mas como eu falei, já aconteceu comigo mais de uma vez, e eu estou trazendo isso para vocês pensarem, porque se não aconteceu ainda com vocês, não sei se já aconteceu, se já aconteceu, se eu coloco aqui, já aconteceu comigo, mas vai acontecer, em algum momento vai acontecer de você precisar muito daquilo, perceber que não é exatamente o cliente que você gostaria de atender, mas fazer aquilo por necessidade. E aí você vai ver que, na verdade, você fez uma péssima escolha. Ah, Giovana, mas eu tenho conta para pagar, como é que eu faço? Eu digo não para o cliente? Diga não para o cliente, porque o não para o cliente é um sim para você, tá? Então, claro que aqui, deixar bem claro de novo, a gente não está falando só sobre valor de projeto, tá? Porque às vezes você pode, sim, ver uma oportunidade de um cliente que está no seu degrauzinho e você baixa um pouquinho o preço, poxa, para poder desafogar, garantir que você vai conseguir fechar ali, né? Porque às vezes o cliente está fazendo ali orçamento com várias empresas e o preço, às vezes é realmente um diferencial. Então você tem também que ter jogo de cintura para usar suas próprias estratégias, né? De fechamento ali. Mas o que eu estou falando para vocês é realmente sobre você ter muita clareza quando você está fechando um cliente que não é o seu, você está fechando portas para o seu cliente, tá bom? E no momento em que você entende isso,
E acredita que isso é real? E eu tô te falando que é exatamente assim, tá? Naquele momento, quando a gente está vivendo o momento, a gente fica com a visão turva, embaçada. Porque você está tão preocupado, conta para pagar aquela confusão toda, você fala, cara, eu vou fechar, não tô nem aí, depois eu vejo o que eu faço. Essa sensação que você teve de que não deveria fazer, se apega a ela. Porque é esse primeiro clique que vai te dizer lá na frente que você não deveria ter feito isso. Então, eu já estou te falando agora que quando você começa a trabalhar, você subiu o primeiro degrau, deixa os clientes que estão no degrau de baixo, deixa eles lá quietinhos. E aí você vai subindo e você vai sempre mirando para o cliente de cima, tá? E essa é a sua forma de crescimento constante, porque na verdade a gente está nessa vida para se aperfeiçoar e crescer sempre, né? Então a gente não pode parar de o tempo todo estar olhando para o nosso negócio, para o nosso serviço, falando onde que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para oferecer um serviço de melhor qualidade. Eu vejo que ontem mesmo, conversando com uma amiga, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre você se posicionar no mercado, inclusive ajustando seu preço, né? E ela falou assim, a minha faxineira aumentou não sei quantos reais na faxina, mas ela me entrega o mesmo serviço, né? E aí a gente tem algumas questões para observar. Infelizmente, estamos num período aí economicamente instável. A gente não pode negar que existe um pouco de inflação, que o que você comprava com 100 reais antes, você não compra com 100 reais agora. Então, uma coisa é um ajuste, veja bem, são coisas diferentes. Uma coisa é um ajuste de valor em função do mercado. É um reajuste, né? E outra coisa é você mudar o seu posicionamento e mudar a sua percepção de valor sobre o serviço que você entrega. Uma coisa é você, tipo assim, a inflação é de tanto, eu vou subir tantos por cento o valor do meu serviço para poder acompanhar a inflação. Isso não é se posicionar, tá? Se posicionar é você olhar para o seu negócio e falar, eu faço uma coisa que outros profissionais não fazem, por exemplo, e por isso eu vou cobrar um valor diferente, né? Então, é muito importante que você revisite o que você faz, que você olhe para o seu negócio, que você veja onde você pode melhorar, tá? Melhoria constante. Não há ninguém no mundo que preste um serviço perfeito, que não precisa de nenhum tipo de melhoria, que não precisa ser aperfeiçoado em nada. Isso não existe. Nem, deixa eu ver, Elon Musk lá, esse povo milionário que tem milhares de pessoas embaixo dele ali trabalhando, não existe. Ele está sempre buscando formas de melhorar, de aperfeiçoar. Então, às vezes é um software novo que você tem que aprender, às vezes é uma habilidade de oratória, tá? Eu vejo arquitetas super boas, assim, no que fazem, mas tem uma oratória terrível. Uma oratória ruim dificilmente vende. Imagina para um cliente de alto padrão que está comprando lá um carrão e o vendedor do carrão, ele não fala com segurança, ele não impõe a voz, ele tem um tom de voz mais introvertido, ele fala mais baixo, ele não passa confiança, segurança. Não vende, gente, tá? Então, quando a gente fala sobre posicionamento, tem a ver com isso. É como que você é percebido pelo mercado, tá certo? E ajustar o seu valor a isso. E só para finalizar, quando eu falo sobre você estar olhando para você o tempo todo, é olhar para o seu umbigo antes de olhar para os outros nesse sentido de forma positiva, é olhar para o seu negócio de um jeito crítico, de maneira que você entenda a frase que eu gosto muito de falar, quem é você na fila do pão, para você também não ficar achando que você faz um serviço extraordinário e deveria ganhar mais por isso, porque às vezes os seus colegas estão entregando muito mais do que você e às vezes eles nem cobram tanto quanto você está cobrando ou gostaria de cobrar. Então, o processo interno que a gente chama dentro do marketing, né, de benchmark, o que é benchmark? É você olhar para empresas, vamos dizer assim, como a sua, equivalentes ali, correlatas, tá? Pessoas que prestam um serviço mais ou menos como o seu, e entender como elas se posicionam no mercado e quanto elas cobram, porque veja bem, tem muito uma questão de percepção de valor, que é algo subjetivo, às vezes é um trabalho ali, realmente de marketing, de mídias sociais e tudo mais, que faz com que uma empresa que presta o mesmo serviço que outra, sei lá, vamos falar aqui de novo das marcenarias, 3 empresas de marcenaria, no mesmo padrão, tá? Elas têm o mesmo padrão, estão me ligando aqui, elas têm o mesmo padrão, por exemplo,
oferecem o mesmo tipo de serviço, mas elas têm valores de produtos diferentes. Então, o que faz com que uma venda um produto muito mais caro do que a outra? É uma percepção de valor. Então, quando você faz essa análise de mercado, esse benchmark, você fala, beleza, eu tenho às vezes a mesma estrutura física que aquela outra empresa, eu tenho a mesma estrutura física que essa empresa, eles trabalham desse jeito, eles têm tantos funcionários, eles atendem o cliente desse jeito, por que ele consegue cobrar 30% a mais do que eu, né? Então, você vai fazer esse trabalho de quase que de detetive ali, para você entender o que o coleguinha que você se vê como equivalente, tá? O que o coleguinha faz que você não faz e que você poderia começar a fazer para aumentar o seu valor percebido, tá certo? Então, essa questão de você escolher o seu cliente, de você estar conectando a sua entrega e a sua expertise com aquele cliente que você quer atender. Então, de novo, no começo da carreira, calça as sandálias da humildade, entendeu? Coloca a sandália da humildade ali, que você está no começo da sua carreira, você não quer começar a carreira atendendo alto padrão, né? Outro dia eu vi, assim, pessoas que realmente se autodenominam alto padrão, e você olha para a pessoa e você fala, cara, mas quem que te deu esse título? Foi você mesmo, né? Não é como você é percebido. Então, só para vocês entenderem de maneira prática como isso funciona, é mais ou menos assim. Quando você, sei lá, está numa festa, tá certo? E sai do ambiente. Você sai do ambiente, as pessoas estão ali, as pessoas que ficaram, elas estão falando de você. O que elas falam de você? Esse é o seu valor percebido, tá? Não é para ficar com frio na barriga achando que está todo mundo te criticando, não, porque a crítica, inclusive, ela faz parte da vida no mercado, a gente tem que aprender a lidar com isso, tá? Mas o que eu estou falando é o seguinte, é como os outros te veem, não como você se vê, né? Porque a gente temos dois perfis, ou a gente tende a minimizar muito os nossos defeitos, né, as nossas dificuldades e tudo mais, ou a gente faz o contrário, né? A gente se coloca numa posição que a gente não consegue ver o nosso potencial, porque a gente se castiga muito. Então, para a gente poder ter um olhar um pouquinho mais neutro ali sobre nós mesmos, sobre o nosso negócio, é importante que a gente faça esse exercício de autoanálise, tá certo? Então, olhar para você, que tipo de coisa você entrega, há quanto tempo você está no mercado, que tipo de cliente você quer atender, qual é o perfil psicológico desse cliente, eu quero atender um cliente que tem quais valores, isso não é errado, minha gente, entendeu? Por exemplo, eu gosto de atender clientes, como eu falei, que valorizam o meu trabalho, eu gosto de atender famílias, eu gosto de atender, amo atender meus clientes recorrentes, que subiram os degraus comigo, aquele cliente que comprou ali a kitnet, e eu estava ali no começo da minha carreira, fiz o projeto da kitnet, aí o cliente casou, comprou um apartamento ali de 2 quartos, eu subi o degrau, o cliente subiu também. Fui lá, fiz o apartamento de 2 quartos do cliente. Aí o cliente teve filho, comprou apartamento de 3 quartos. Eu subi o degrau, o cliente subiu também. Fomos juntos, fizemos lá. Agora comprou uma casa enorme, não sei o que e tal, segundo filho. Então, nós vamos crescendo junto com o cliente também, subindo esses degraus. A sua trajetória é uma escada. Se você não olhar para isso, é perigoso que a sua trajetória vire o quê? Um escorrega, né? Que você começa do alto e desce. Não é essa a ideia, tá certo? Então é sempre olhar para essa trajetória dessa maneira. E realmente aprender a dizer os sims e os nãos de forma estratégica, na hora certa, para as pessoas certas, se conectando com aquele público que de fato você espera atender, tá bom? Então eu quero agradecer quem ficou comigo aqui até o final. A minha ideia é fazer lives como essa sempre que possível, para poder colocar um pouquinho, né, plantando a sementinha aí de você profissional, que ou está no início aí da sua jornada, ou já está há bastante tempo na jornada, mas está cansado. Gente, quando a gente está cansado, a gente não consegue nem pensar com clareza. Então, às vezes, uma coisa que outra pessoa fala, um colega profissional fala, você, cara, é isso mesmo, vou fazer desse jeito, vai ajudar. E é por isso que eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, se vocês já passaram por isso, se vocês já tem muito claro, né, qual é o tipo de cliente que você quer atender, se você está em dúvida de quem que é o melhor cliente para você, o perfil psicológico, ele comportamental desse cliente, vamos trocando figurinha, né, porque a ideia aqui é isso, é que a gente ajude um ao outro, tá bom? E para finalizar, quero aproveitar para chamar vocês para a nossa aula quinta-feira, tá chegando aí quinta-feira às 19 horas, eu vou dar uma aula falando sobre outras oportunidades de mercado, para você arquiteto que já está aí, né, formado, trabalhando e tudo, mas está cansado? Você está cansado de não ter tempo livre? Então eu vou te ajudar, tá bom? Vou te apresentar um tipo de serviço que é um pouco mais leve, que vai aumentar o seu faturamento, mas que vai tirar o peso dos projetos executivos. Então, se você quer saber que tipo de serviço é esse, começar a implementar aí na sua rotina de trabalho,
Não perde a minha aula do dia 22, o link tá na bio, vai lá, se inscreve, eu espero vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima live. E aproveita para colocar aqui um tema para a próxima live, se você quiser também. Tchau, fui!